Bom dia, boa tarde, boa noite, meus cabeças pensantes, tudo bem? Professora Laisnádia com mais umas dicas de história para vocês e hoje a gente vai falar um pouquinho, conversar um pouco sobre a Mesopotâmia. O que é a Mesopotâmia? Significa terra entre rios. Aqui no caso a gente tem uma terra entre os rios Tigre e o rio Eufrates, perdão. Também a nossa capital aqui, Teresina, ela é uma Mesopotâmia, ela é uma terra entre rios, entre o rio Puti e o rio Parnaíba. Mas, falando aqui da nossa Mesopotâmia, da nossa aula, certo? A Mesopotâmia ela é situada entre a Europa, a Ásia e a África. Foi uma localidade com pouca vegetação e o clima seco. E lá habitavam vários povos, que a gente vai estudar um pouquinho sobre cada um. Os sumérios, os acádios, os amoritas, os assírios e os caldeus, conhecidos como Suacamasca, que é só para a gente ter uma noçãozinha melhor de cada, para decorar, de certa forma, né, cada povo. Vou começar falando para vocês um pouquinho sobre as características dos povos sumérios e dos povos acádios. Os sumérios, eles habitavam no sul da Mesopotâmia, certo? Fundaram várias cidades com governo próprio e independente, que eram conhecidos como cidades-estados. Cada cidade possuía uma divindade protetora e um rei. O palácio tinha uma importância social, pois acabava representando o poder e também a questão da riqueza, tá certo? Nos templos era a morada dos deuses. E já os zigurates, né, que era parecido com as pirâmides, né, eram monumentos, como eu falei, né, monumentos religiosos com formato de pirâmide. Em relação à escrita, até hoje, né, segundo pesquisas, já se sabe que ela surgiu ao mesmo tempo em diferentes partes, certo? Acabou se desenvolvendo em diferentes partes do mundo. Por exemplo, na Suméria, na China, só que na Suméria foi um longo processo, né, que acabou sendo pela necessidade de se controlar os pagamentos dos templos, dos palácios, dos produtos que entravam e saíam. Ficou conhecida como uma escrita cuneiforme, tá certo? Só que os sumérios, eles acabaram envolvidos em conflitos. As suas cidades, né, acabaram perdendo força e foram conquistadas pelos acádios. Quem eram esses acádios? Os acádios foram povos que habitavam na Mesopotâmia, que construíram o primeiro império da Babilônia, tá certo? Que tinha Hammurabi como seu primeiro imperador, que ele pessoalmente ordenava a administração do seu império, certo? Que ele, como a gente fala, né, o olho do dono, né, que acaba engordando o gado. Então ele ia lá, né, e ele pessoalmente, né, fazia essa administração desse império. Como assim, né? Controlava a questão dos edifícios, dos canais de irrigação, dentre outras obras. A obra mais célere desse período aqui, desse momento, foi o Código de Hammurabi, que foi o primeiro código de leis escritas, né, que era baseado no princípio de que a pena dada ao infrator devia ser proporcional ao crime que ele tinha cometido, que era conhecido como a lei do talião, aquela famosa olho por olho, dente por dente, tá certo? Após a sua morte, né, acabou acontecendo várias revoltas que acabou dividindo o império. E adivinham qual foi o resultado? Esse império ele acabou sendo invadido. E adivinha por quem? Quem acabou invadindo o território lá da Babilônia? Lógico, os assírios. Os assírios, minha gente, ele tem uma característica super marcante. Era o povo mais violento daquele momento, tá certo? Um pouquinho das características dele, né? Na luta para garantir o seu território, os assírios, eles criavam táticas de guerra e acabavam organizando um exército muito poderoso, muito poderoso. Eles conquistaram muitas terras, não é? e povos, acabou formando um grande império. Eles justificavam a conquista dizendo que era para contentar o seu principal deus, que era Assur. Eles eram conhecidos, como eu falei, né, ele era muito violento. Eles eram conhecidos pelo uso da crueldade com seus adversários, que era o quê? Cortar os dedos, as mãos e por aí vai, coisas horríveis. Que era para que isso tudo? Para acabar desencorajando o inimigo. E o que aconteceu posteriormente? Assim, eles eram um povo muito violentos, mas
todo carnaval tem seu fim, não é? Esse império acabou desmoronando e os caldeus, que eram aliados de outros povos, acabou conquistando aquele império naquele momento. E quem eram os caldeus? Os caldeus formaram o segundo império babilônico, com um chefe chamado Nabucodonosor II. Ele acabou reconstruindo toda aquela antiga Babilônia, que foi destruída, tá certo? E dizem, não é, a questão dos jardins suspensos da Babilônia, que eles teriam sido criados no seu reinado. Só que não se tem provas arqueológicas, não se tem provas, assim, estudos sobre esse feito, tá certo? E aí, mais uma vez, como todo carnaval tem seu fim, esse novo império babilônico, né, ele acabou sendo abalado por revoltas internas, e aconteceu que ele acabou se enfraquecendo e abriu caminho para outros povos, que foi os persas. Os persas acabaram conquistando a Mesopotâmia ali, com os seus últimos povos, os caldeus. Certo, minha gente? Então, essa foi minha contribuição para a nossa aulinha de hoje. Esse vídeo ele foi dividido em duas partes. Na parte 2 eu vou falar um pouco mais sobre religião, economia, centros de poder da Mesopotâmia. Então, aguardem que a gente vai ter o vídeo da parte 2 para complementar os estudos de vocês. Beijos e até a próxima!